Meu objetivo é quedar o Mika Galvão. Eu preciso que você me ensine algo pra eu quedar o Mika, que eu já vi o Marco Aurélio e me conseguiu. Então, o Marco Aurélio fez uma chuasa. Pode ser que dê certo. E aí? Pode ser que dê certo. Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos repetir o que o Marco Aurélio fez? Por favor, O que aconteceu naquela situação? O Mika fez um outigari, que é quando ele faz esse gancho por dentro da perna. E aí, o que ele não fez? Ele não virou de frente. Para dar um outigari, eu preciso virar de frente. Ele ficou de lado. E o que o Marco conseguiu fazer? Adiantar a perna para o lado e fazer uma varredura. Né? Só que nesse momento ele caiu de 4 apoios e retornou para a posição inicial. Então, toda vez que eu faço um outigari, regra, virar peito com peito. Se eu fico de lado, dá a possibilidade de varrer. Então, se eu tiver, por exemplo, um underhook e eu fizer um outigari aqui, você pisar, eu não virei de frente, você pisa esse pé lá e faz uma varredura para cá, eu tenho uma possibilidade. Naquela situação, ele acabou caindo de 4 apoios e levantando. Mas foi essa técnica. Pode ser que se você testar com ele, essa dê certo. Mais um aí no arsenal. Muito bom. E eu vi que você deu um quedão agora na sua última competição. Essa também foi muito maneira, foi uma chuasa. Essa foi um double underhook. O que eu faço? Eu conquisto um underhook e eu conquisto outro. Quando eu conquisto os 2 underhooks, é muito fácil de movimentar para um lado e para o outro. Então, eu movimento para o lado e faço uma varredura. Então, vamos fazer uma vez para ver se você sabe cair. Andei. Esse movimento. Um underhook, precisa ganhar um outro underhook. Agora, o que você precisa fazer? Me deslocar para cá e varrer. Mas aí eu varro pra cá, Exatamente. aí eu volto, entendi. Me desloca e varre. Mas eu cato as duas pernas ou só uma? Sempre que for as 2 pernas é melhor. Quando você varre uma perna, às vezes eu dou aquela patinada, quase caio, mas não chego a cair. As 2 pernas eu faço você flutuar. Então sempre que for nas 2. Eu tenho uma mais dúvida eficiente. com relação ao meu pé. Eu fico aqui ou eu viro? Assim, tem a galera que gosta de dar tiro de meta, né? Dá bico, não é bico. O correto seria sempre virar o pé, né? Sempre fazer Você isso. cata. Ou se for atrás, isso. Sempre tentar virar o pé. Não é um chute, né? É uma varredura. Assim. A chuasa é sempre quando tem... A chihuasa é técnica de perna, tá? E aí o chihuasa é dividido em técnicas de varredura, técnicas de bloqueio, por exemplo. O Mika faz muito isso, bloqueia. Isso não é uma varredura, isso é um bloqueio. Ou técnicas de gancho, por exemplo, um outigari, é um gancho. Então tem divisões na chihuasa. Como é que foi pra você essa transição do judô para o jiu-jitsu? Cara, vamos lá. Não foi boa a transição porque eu me aposentei primeiro do judô e reiniciei uma outra carreira no jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu para mim foi um ambiente que ele era mais acolhedor, vamos dizer assim. O judô, por eu treinar em nível profissional, às vezes eu tava numa equipe que tinha 5, 6 pessoas que iam ser adversários direto. Então, o clima nem sempre era tão bom e era um funil. Por exemplo, vai pro brasileiro do jiu-jitsu, muitas vezes eu me inscrevo e ok. Né? No judô não, é um atleta por estado. Então, acaba sendo um funil e trazia isso para mim uma pressão um pouco maior. No jiu-jitsu eu já comecei, teve a progressão de faixas, então medalhei na faixa azul, na roxa, na marrom. E eu fui conquistando meu espaço até que eu chegasse na faixa preta em um nível que fosse bom. Então o jiu-jitsu teve essa progressividade, sem contar o ambiente. Eu acho um ambiente um pouco mais familiar, as pessoas buscam ajudar um pouco mais as outras. Existem competições de criança, adulto, master, então o jiu-jitsu para mim ele me torna um pouco mais feliz. O judô ainda carrega um pouco daquela pressão de ter começado de criança nas competições, e o jiu-jitsu eu já vou para curtir. Então curto meu flow. Eu gosto de competir bastante, mas pra mim o jiu-jitsu me deixa... eu fico mais feliz assim treinando jiu-jitsu do que na época do judô. Não sei se é porque no judô era só alto rendimento profissional, então ficava um pouco caraca, mas o jiu-jitsu por hoje ser algo que me deixa um pouco mais feliz, eu me sinto mais agradável assim. E outra coisa também que o judô, você só a idade e peso, né, que é separado para lutar. Então não tem separação de faixa. Não tem. Um branco luta com preta. Exatamente. O que vai acontecer? Né? Existem competições que são iniciantes, né, que é até faixa verde, mas essas competições não valem nada, vamos dizer assim, não classifica para nada. Então no judô, por exemplo, uma criança que ela tem... Um adolescente que tem 17 anos, que começou agora, se ele quiser ir pro brasileiro, ele vai ter que lutar contra os atletas que têm 17 anos que começaram criança, porque não tem a progressão de faixa. Então, com 17 anos, todo mundo é faixa preta. Então, se começou agora, vai ter que brigar na faixa preta. O jiu-jitsu, eu acho que eu só continuei porque tinha divisão de faixa. Se eu tivesse saído do judô e isso pro jiu-jitsu na faixa preta, todo mundo ia me enfiar porrada. Eu ia falar, não quero isso aqui mais não, desisto, só tô apanhando. Aí, como teve azul, roxa, marrom e preto, eu consegui ir caminhando devagarzinho até que as coisas fossem dando certo. Então, essa divisão, acho que do judô de ser só idade e peso, limita um pouco mais quem começou cedo e quem desenvolveu habilidades antes. Pro hobby já não fica tão legal. O hobby fica mais difícil. Agora o jiu-jitsu já possibilita todo mundo que quer competir por hobby. Eu tenho vários alunos que são master, que viaja, que compete, criança, adulto, a galera que trabalha, mas ao mesmo tempo treina. Então o jiu-jitsu ele se torna mais, eu acho que acessível e abraça a comunidade no geral. Agora eu quero aprender a queda do pixel. Beleza, a técnica do pixel foi um haraibushi. É uma situação
muito comum, por exemplo, quando você entra numa situação de single leg, eu puxo você para cima, mantendo o overhook, tá? Nesse momento eu consigo virar de costas e fazer a aplicação de um Harai Bushi. Então o que aconteceu naquela luta? Ele fez um single leg, o Pixley puxou, e aí o Menegali continuou andando para frente, possibilitando que virasse de costas e fizesse um Harai Bushi. Então vai ser mais ou menos assim. Você fez um single leg, eu puxei, você continua andando para frente, e eu faço uma varredura, completando com Harai Bushi. Então foram duas situações, a primeira foi uma situação mais limpa, e a segunda acabou caindo de ombro aí, tendo uma lesão por conta disso. Como é que poderia cair para não machucar o ombro? Precisava rolar. Então ele caiu batendo o ombro de frente. Então a primeira ele rolou, ele aceitou rolar e depois levantou novamente. Então como ele caiu de cara, acabou que não conseguia rolar e acabou que teve um impacto. Né? Ah, então não foi nenhum erro dele, foi Não foi a maneira que caiu ali. Ele caiu chapado de frente. Ele conseguiu rolar realmente. Pegou o áudio? Oi? De novo? Boa. Continua? Não entendi. Boa, vamos nessa. Agora vamos fazer mais dinâmica então. Single leg.